Chega mais que a gente continua em clima de suspense nesse nosso especial Outubro Assombrado. Hoje vamos ter aqui 3 histórias, 3 brazucas que tiveram experiências sobrenaturais de arrepiar. Na primeira história a gente conta o susto que uma babá levou com a presença de alguém, ou sei lá, de alguma coisa no quarto do bebê que ela cuidava. Ela não viu, mas sentiu que tinha coisa estranha ali, e mais tarde essa coisa empurrou a garota. Sinistro, né? Tem também a história de uma brasileira que trabalhava com faxina e escutou barulhos no porão da casa que ela estava limpando. E não foi só ela não, a mãe dela também escutou esses barulhos. E por último, o enigma do vaso de flores que fica guardado numa prateleira atrás de vários copos. Esse jarro de vidro caiu no chão, mas os copos não saíram do lugar. Já aconselho, se você é sensível a conteúdos assustadores, eu recomendo que você não ouça essas histórias à noite. E se ainda assim quiser ouvir, convida alguém para te fazer companhia. Bem melhor, né? Acompanhada ou desacompanhada, não importa. Já segue a gente no YouTube, deixa um like, um comentário, me fala lá qual história te deixou de cabelo em pé. A gente tá também no Spotify, Google e Apple Podcast. E o nosso Instagram é @historiadeimigrante. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. A primeira história de hoje é da Gabriela. A Gabi trabalhava de babá nos Estados Unidos quando um fato muito curioso e assustador aconteceu na vida dela. Ela cuidava de um bebê. E a casa dessa família que ela trabalhava ficava no alto de uma colina, um lugar bem isolado. Tipo, não tinha vizinhança por perto. A Gabi contou que os cachorros tinham o hábito de latir para a porta. E isso acontecia sempre no mesmo horário. Eles latiam às 5 horas da tarde. Ela sempre checava, mas nunca tinha ninguém lá. Até o dia que ela escutou alguém mexendo na maçaneta, como se fossem abrir a porta. Ela ficou olhando, achando que era a chefe dela que estava chegando em casa. Mas ninguém entrou. E quando foi lá ver se tinha alguém, a Gabi não viu ninguém. Não tinha ninguém na porta e nem por perto. Isso da maçaneta aconteceu mais de uma vez. Só que da segunda vez, a dona da casa estava lá e também ouviu o barulho. E de novo, a entrada da casa estava vazia. Uma tarde lá qualquer, a Gabi foi colocar a menina que ela cuidava para tirar uma soneca no quarto dela. Só estavam as duas na casa, a Gabi e o neném. Mas assim que entrou no quarto, ela sentiu um medo avassalador. Foi uma sensação muito ruim, um mal-estar. Foi como se alguém estivesse ali dentro olhando para ela. Mas assim, ela estava acostumada com o quarto, claro. Entrava e saía o tempo todo. Mas esse dia foi diferente. Ela nunca tinha sentido nada parecido com isso antes. Bom, como a menininha já estava dormindo, a Gabi colocou ela no berço e saiu correndo sem nem olhar para trás. Mas, gente, não deu um segundo pro bebê começar a chorar. E não foi aqueles chorinhos enjoadinhos porque saiu do colo, não. Foi berreiro mesmo. Daí a Gabi, que já estava longe, voltou. Mas no caminho de volta, ela viu um vulto saindo do quarto. Ela pegou o neném e na hora ele ficou calmo. Cara, pensa num susto. A Gabi levou o bebê para a sala. Ela precisava se acalmar. Eu quero dizer a Gabi, porque o bebê já estava bem. A Gabi foi respirando fundo até retomar o controle do corpo. Parar de tremer, essas coisas. Foi aí que ela sentou no chão e colocou a menina sentadinha na frente dela para brincar. Quando as coisas já estavam totalmente tranquilas, a Gabi pegou o celular para mandar uma mensagem para a mãe.
Ela queria contar para a mãe dela o que tinha acabado de acontecer, aquele medo, aquela sensação de ter alguém olhando, o vulto, enfim. Ela queria contar tudo o que estava acontecendo ali naquela casa para a mãe dela. Aí pegou o celular e começou a gravar um áudio. Enquanto gravava, ela sentiu alguma coisa se aproximando das costas dela. E essa coisa deu um empurrão no ombro da Gabriela. A pancada foi tão grande que o corpo dela foi para frente. Quando ela olhou para trás, nada. E outra, não tinha mais ninguém na casa. E também não podia ser a menininha, porque a menininha estava sentada no chão, na frente da Gabi. Essa foi a história da Gabriela. A segunda história que a gente conta hoje é da Laura. A Laura trabalha limpando casa nos Estados Unidos. Até aí, o trabalho dela não tem nada de anormal. O serviço da Laura é tranquilo, aquela coisa, entra e sai das casas e às vezes nem os donos ela vê. Mas uma casa era diferente e eu vou explicar aqui o porquê. Toda vez que a Laura ia nessa casa, ela escutava barulhos. A casa podia estar vazia, mas ainda assim tinham sons. Esses sons eram como se tivesse gente na casa. Na primeira vez, ela nem estranhou o barulho porque achou que era a dona da casa que tinha chegado. Mas daí, passou um tempo e o barulho parou. A Laura achou melhor ir checar, mas não tinha ninguém. E também não tinha nem sinal de alguém ter entrado, deixado alguma coisa e saído. Nada, a porta estava trancada do jeito que ela tinha deixado. Aliás, não foi só a Laura que escutou esses barulhos, não. A mãe dela trabalha com ela e também escutou. Mas como elas checaram e viram que não tinha ninguém, elas deixaram pra lá. Pensaram assim, sei lá, deve ser coisa da nossa cabeça e foram embora. A limpeza dessa casa não tinha uma frequência exata, não. Tipo, não era semanal ou mensal. Não, no dia que a mulher chamava, elas iam. Então, um tempo depois, quando a patroa pediu, elas foram limpar a casa de novo. Os produtos ficavam no basement, e o basement é o porão da casa. É muito comum as casas dos Estados Unidos terem porão e muitas vezes tem um quartinho lá de guarda-tralha, onde também guardam os produtos de limpeza. Então, assim que chegaram, a Laura e a mãe dela foram lá no porão buscar os produtos e subiram para começar a faxina. Esse dia elas não escutaram nada não, fizeram lá o trabalho como sempre e quando terminaram voltaram para o porão para guardar as coisas. Só que quando elas estavam colocando as coisas lá embaixo, vocês não imaginam o que aconteceu. Ai, até eu arrepio aqui. Uma caixinha de joias, daquelas com bailarina que fica rodando, sabe? Então, uma caixinha dessas começou a tocar sozinha. Gente, as duas arregalaram os olhos do tamanho de uma jabuticaba, largaram as coisas lá de qualquer jeito e deram no pé. Subiram a escada, uma estava quase derrubando a outra, naquela coisa ali de, sei lá, sobrevivência. Saíram da casa sem respirar e nem olhar para trás. Eu sei que era para ter medo, mas não tem jeito de não rir imaginando essas duas subindo essa escada, igual duas loucas que viram fantasma. Fantasma, elas não viram não, mas alguma coisa tinha ali. Se era espírito ou outra coisa, elas nunca vão saber. Eu fiquei aqui pensando que tem muitos filmes de suspense que usam essas caixinhas de música
Pra fazer um clima meio macabro, né? Da onde será que eles tiraram a ideia de que uma caixinha de música toda delicada, que tem uma bonequinha vestida de bailarina dançando, pode ser assustadora? Só pode ser de alguma história real, tipo essa da Laura, vai saber. Essa foi a história da Laura. A terceira história de hoje é da Kênia. A Kênia estava dormindo na casa da mãe quando de madrugada escutou um barulho muito alto. Esse barulho vinha do andar de baixo da casa. Ela acordou assustada e olhou no relógio que estava na mesa de cabeceira bem ao lado da cama. Era 3h33 da manhã. Só de ver esse número já arrepia a idade de Jesus Cristo, né? A idade que ele foi crucificado. Sei lá se tem alguma coisa a ver. Bom, o coração dela estava acelerado. O barulho foi realmente muito forte. Ela ficou curiosa, mas ao mesmo tempo estava morrendo de medo. Não levantou não, voltou a dormir. No dia seguinte, a conversa da casa foi o barulho. Ela não falou mais, eu acho que todo mundo escutou o estrondo, mas ninguém teve coragem de levantar para ver o que era. E também, depois do barulho, ficou tudo quieto. No dia seguinte, com tudo claro, fica mais fácil descobrir o que aconteceu ali. A Kênia foi andando pela casa para tentar identificar se tinha alguma coisa fora do lugar, até que chegou no quartinho do fundo, o quarto que costumava ser da funcionária da casa em outros tempos. Nesse quarto tinha uma prateleira onde a mãe da Kênia guardava copos de vidros e tinha também um vaso pesado de flores que ficava nessa prateleira. E como a mãe dela não usava muito, esse vaso ficava na parte de trás, atrás dos copos. Mas nesse dia, depois do estrondo, o vaso não estava mais lá. O vaso pesado de flores estava despedaçado no chão. Aí a gente pode pensar que foi alguma tremida na casa que derrubou. Mas se isso tivesse acontecido, o copo que estava na frente ia ter caído primeiro, certo? Então como que o vaso que estava atrás caiu no chão sem mexer os copos da frente? E tem mais um detalhe. Esses copos de vidro estavam certinhos no lugar deles. Tipo, ninguém mexeu neles. Só ficou vago mesmo o espaço do vaso de flores que quebrou. Gente, isso aqui não dá nem para tentar adivinhar o que foi. Daí a pergunta que ficou foi: como que isso pôde acontecer? Mas esse não foi o único episódio sobrenatural lá na casa da Kênia. Teve uma vez que ela teve a sensação da casa dela tá cheia, como se estivesse rolando uma festa lá. Tipo, ela sentia o movimento, sabe aquela sensação de tem mais alguém aqui? Pois é, no caso dela a sensação era tem um monte de gente aqui. Mas na real, ela estava sozinha em casa. Num outro dia, aliás, numa outra noite, ela acordou no meio da madrugada e viu uma coisa na escada. Não tinha uma forma definida, tipo, não dava para saber se era uma pessoa, mas dava para ver que tinha um machado na mão. Gente, isso é coisa de filme de terror, né? Credo. Nessa época, a irmã da Kênia assistia muito filme de terror mesmo, muito filme pesado, que mostravam histórias reais de exorcismo. Acho que a irmã dela era meio aficionada pelo assunto, porque ela tinha livros sobre isso também, sobre exorcismo e coisas sobrenaturais em geral. Daí o pai da Kênia resolveu dar um basta aí nesse gosto peculiar da irmã dela. Eu não sei se ele jogou fora, doou, só sei que esse material saiu da casa deles. E, coincidência ou não, depois disso, esses eventos pararam de acontecer. Essa foi a história da Kênia. Quando eu estava escrevendo essas histórias, era um dia de semana, fim de tarde. Eu estava sozinha em casa e assim, não tem como escrever e não entrar na história. Daí, conforme eu escrevia, eu ia ficando arrepiada e meu coração acelerou. Pensei, tô em crise de ansiedade, alguma coisa assim, comecei a respirar fundo e fui fazer um chá de camomila. Eu fui para a cozinha e fiquei bem. Quando eu voltei para o quarto para terminar de escrever, o coração acelerou de novo e eu arrepiei mais uma vez.
O meu cachorro começou a latir na porta do quarto da minha filha. Não tinha ninguém lá. Ninguém, assim, de carne e osso, pelo menos. Ele latia olhando pra cima como se tivesse alguma coisa ali. De 1,90 m de altura, alguém bem alto. Peguei meu chá e fui correndo pra sacada ligar pra minha mãe, que é espírita. Ela falou pra eu conversar com essa coisa, eu nem sei como chamar isso, mas enfim. Ela disse pra eu falar que não sou a pessoa certa pra ajudá-los e pra eles irem buscar apoio com alguém que esteja realmente preparado. E pediu pra eu rezar. Eu fiz isso e passou. Na semana que vem a gente segue em clima de suspense porque o episódio é de ficar de cabelo em pé. Vamos contar a história da Janice. Ela trabalhava num escritório de advocacia onde coisas estranhas aconteciam com uma certa frequência, tipo eletrodoméstico que ligava sozinho, barulhos, aparições e até conversar com espíritos. Ela conversou, sem saber que era espírito, claro. Mas tudo isso aconteceu antes dela saber o passado do local. Gente, é sinistro. É na próxima quinta, aqui, nesse nosso especial de Halloween. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.